Vou botar aqui devagar. Continuando a nossa Revolução Francesa. Professora. Oi, pode falar, Nicolas. Sobre isso, eu também queria dizer que a Maria Antonieta não tinha noção nenhuma de política. Não. E ela não sabia nada do que estava acontecendo no país. Na verdade, ela não tinha noção de nada, né, Nicolas? Ela só tinha noção de sapatos e roupas, do que ela queria vestir. Ela não tinha interesses políticos. Então, assim, ó, como o Nicolas falou, a Maria Antonieta queria saber a quantidade de sapatos que ela tinha, de vestidos que ela tinha, né, e viver no luxo e na ostentação. Não era francesa, então não era bem aceita pelos franceses. O Luís XVI, vendo toda essa situação de miserabilidade na França, de problemas sociais gigantescos, e ele também tinha uma oposição, ele tinha medo. Ele tinha medo do povo, do camponês, mas ele também tinha medo dos nobres, porque os nobres também estavam descontentes. Aí o que o Luís XVI faz? Ele convoca os Estados Gerais. Olha só. O que ele vai convocar? O Luís XVI convocou os Estados Gerais. Ele convocou para uma discussão, certo? Para ver o que eles iam fazer de forma política e econômica dentro do país francês, mediante toda essa situação de toda a pobreza e miserabilidade que a França vivia. Tá? A França, nessa época, eu peguei aqui alguns dados que são interessantes. A França, nessa época, ela somava 26 milhões e 400 mil habitantes. 26 milhões e 400 mil habitantes. O primeiro estado, desses 26 milhões e 400 mil, o primeiro estado, que é a nobreza, né? 100 mil habitantes. O segundo estado, 300 mil habitantes. O terceiro estado, que é a maioria da população, os 96% da população, era composta por os 26 milhões de habitantes. Entendam isso, que 400 mil da França vão viver no luxo, na ostentação, em tudo mais, e 26 milhões de pessoas vivem na miserabilidade, na pobreza, que é a maioria da população. Muito bem, o que eles fizeram? Convocaram essa Assembleia dos Estados Gerais, tá? E aí eles convocaram essa Assembleia. O primeiro Estado participaria com 247 membros. O segundo Estado, 188. O terceiro Estado representava 95% da população e ele tinha 500 membros. Ou seja, somando o primeiro Estado e o segundo Estado, aqui, ó, 247 mais 188 dava menos do que 500 membros representantes do terceiro Estado. Para decidir as coisas, o Luís XVI teve uma ideia brilhante. Como é que ele fez a votação? Ele não fez por pessoa, por representantes de Estado. Por quê? O terceiro Estado tinha 500 representantes. O primeiro e o segundo Estado não chegava a 500 representantes. A votação por cabeça, cada um tem direito a um voto, o terceiro Estado vai ganhar. Aí ele resolve fazer o seguinte: como vai funcionar essa votação e diretrizes? Um voto por Estado. Um voto pelo primeiro Estado, um voto pelo segundo Estado e um voto pelo terceiro Estado. Gente, realiza? Óbvio que o primeiro e o segundo Estado vão votar juntos. Eles são nobreza e clero. Por mais que eles estejam descontentes com a monarquia absolutista, por mais que eles estejam descontentes com o Luís XVI, eles não querem perder privilégios. Eles têm medo da perda de privilégios. Lembra que eu disse para vocês, já tinha nessa época o chamado grande medo, que são os camponeses se revoltando com os senhores donos de terra. Ou seja, já tem uma revolta eminente acontecendo na França, já tem um descontentamento muito grande, certo? Para resolver esse impasse, tá? Ele então faz essa votação aí por Estado. Eles votam, né? Mas
É um problema, gente. Isso gerou um problema gigantesco. O terceiro estado não aceitava esse tipo de votação. E o Luís XVI, para resolver todo o problema, ele resolve dissolver essa Assembleia. Tipo assim, ó, não vai inventar de nada mesmo, vamos dissolver tudo isso aqui, cada um vai para sua casa e eu vou decidir o que vai acontecer. Imaginem só. Aí, claro, que vai ter descontentamento da nobreza, que está com medo de privilégio, a nobreza e o clero, mas principalmente o terceiro estado. O terceiro estado está tão descontente, que eles vão formar uma Assembleia, Assembleia Nacional Constituinte. Eles vão sair dali, daquela reunião que foi dissolvida, os 500 representantes, e eles vão para uma sala chamada Sala de Pela, tá? Pela é um esporte na época, bem conhecido na França, que se fosse hoje é o tênis. É um esporte jogado com uma bola pequena, 2 raquetes, lembra muito o tênis atualmente. Eles foram para essa quadra de Pela e falaram que de lá eles não iam sair até ter uma constituição na França, porque não havia leis, não havia uma constituição na França. Eles vão colocar uma pressão muito grande ao que está acontecendo. Então, eles vão para essa sala de Pela e vão formar a Assembleia, tá, gente? A Assembleia Nacional Constituinte. Claro, gente, que esses 500 representantes, eles são a maioria da burguesia. Não tem maioria camponês, tá? É uma maioria burguesa ali. Aí, o que vai acontecer? Na França, a França está um barril de pólvora. A situação francesa está um caos. Eles não tinham pão, tá? O pão, sabe a ideia da Venezuela? Me lembra muito a Revolução Francesa, quando eu assisti uma reportagem que um cara falou o seguinte, que ele trabalhou o mês inteiro e o salário dele, ele conseguia comprar, com o valor que o salário que ele ganhou, ele conseguia comprar um frango, né, por conta da desvalorização da moeda. Eu me lembro a França, porque na França as pessoas não tinham as condições de comprar o pão. O pão virou um artigo de luxo, era muito caro. Aí as pessoas não tinham esse acesso, então elas estavam morrendo de fome. E é bem legal porque, bem legal no sentido do movimento histórico, né? Que tem uma participação na Revolução Francesa das mulheres. Porque as mulheres começam a ver seus filhos passarem fome e morrerem de fome. Muitas mulheres vão perder seus filhos por conta da fome. Então, as crianças pequenas, é uma mortalidade gigantesca por conta da falta de alimentação. Então, essas mulheres começam a ir para a rua, tá? E começam a se manifestar. Então, é um movimento que é encabeçado pelas mulheres dentro da Revolução Francesa, tá? Porque pelo descontentamento, pela falta de alimento e pela perda de seus filhos por conta da fome. Então, sabe o primeiro panelaço, né? Elas iam para a rua com panelas, bater panelas mesmo, porque elas não tinham alimento, elas não tinham o que comer. Ali o objetivo é outro, são panelaços diferentes, né? Então, é por conta da falta de alimentação. Professora. Oi. Aquele filme que tu falou, Maria Antonieta, até traz bastante esse negócio da fome. Quando ela fala se as pessoas não têm dinheiro para comprar pão, que com brioche. Com brioches, né? É uma alucinada. Ou seja, é bem legal o que o Nicolas está falando, porque, gente, o filme Maria Antonieta é um filme que retrata muito a França nesse período. Então, é uma coisa leve para vocês assistirem, no sentido histórico, certo? Leve no sentido de entender o contexto histórico de uma outra maneira, né? Porque tem pessoas que aprendem de forma muito mais fácil, falando de forma visual, tá? Eu também gosto muito de tudo que é visual, para poder estar aprendendo e tal. Então, é muito legal quem tiver oportunidade, quem tiver tempo, de assistir o filme Maria Antonieta, que é um filme bem bacana que vai mostrar bem esse período histórico. Outra coisa que é importante falar. Então, a galera do terceiro estado vai para a sala de Pela, fica lá até se construir uma Constituição. Aí, no meio disso tudo, gente, ao mesmo tempo, o bicho está pegando na rua.
os camponeses vão para a rua. A partir do momento que as mulheres estão na rua, elas vão começando a angariar mais pessoas que estão descontentes, assim como elas. Né? E a grande simbologia do início da Revolução Francesa, que vocês não podem esquecer daí, é a queda da Bastilha. Então, o que marca o início da Revolução Francesa em 1789 é a queda da Bastilha. A Bastilha é uma prisão que não estava sendo usada naquele momento. Mas é uma prisão que tinha um grande significado. Quem era preso lá? Os oponentes do rei. Os oponentes da monarquia absolutista. E lá tinha muito armamento. Tá? Então, a população vai para lá com o objetivo de pegar os armamentos e com aquele objetivo mesmo, é o símbolo da monarquia, então nós vamos destruir o símbolo da monarquia. Então a galera que estava nas casas, que estava na rua, quando começa a ver a queda mesmo, que é a destruição da Bastilha, eles começam a ver, olha a Bastilha está sendo destruída. Por quê? Porque é o símbolo da monarquia, é o símbolo da transformação. O soldado que está cuidando da Bastilha, ele é morto de forma violenta. Certo? Eles vão espartejar o corpo do cara, porque ele é essa alta representatividade. Então, na verdade, é um movimento extremamente violento. Isso vai se dar de forma muito violenta, tá? Esse descontentamento gigante da população frente a toda a situação vivida vai fazer com que haja esse enfrentamento de forma muito violenta. Então, a queda da Bastilha representa o início da Revolução Francesa, certo? Essa prisão que representava aí o poder monárquico, o poder do Luís XVI, cai por terra, certo? Frente ao que está acontecendo na França. Muito bem. Em 1789, então, nós vamos ter a queda da Bastilha e a Assembleia Nacional Constituinte, tá? Que é a articulação da Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos na França ela é de 1789, do ano da Revolução Francesa, efetivamente. Mas a primeira Constituição não é 1789. Então, é importante essas datas, porque em questões de vestibular, às vezes aparece. Em 1789, foi constituída a Declaração de Direitos Humanos e a Constituição Francesa, está errada. A Constituição Francesa é de 1791, tá? Então, em 1789, nós vamos ter a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que colocava ali os chamados direitos civis, que é diferente de a gente falar de direitos sociais, né? Direitos sociais é quando tem igualdade, né? Na França, isso não aconteceu. Na França, o que vai acontecer são direitos civis, são direitos que vão estar vigorados na lei, que também é importante, sim, significativo, é muito importante, mas nós não vamos perceber uma igualdade de direitos sociais. E a primeira Constituição, então, francesa é de 1791. Na França, nós vamos ter 3 partidos políticos, que são importantes, que vocês não podem esquecer. São principalmente 2, tá? Jacobinos e girondinos. Tá? Esses 2 não podem esquecer. Os jacobinos é a galera mais radical, que quer uma mudança total na França. Os girondinos é a galera mais moderada. Eles querem algumas mudanças que beneficiem a nobreza, que beneficiem o clero, mas eles não querem mudar o poder, efetivamente o poder real, o poder do rei. Eles querem continuar com uma monarquia, só que uma monarquia como se fosse uma monarquia parlamentarista ou uma monarquia em que valorizasse tanto o clero quanto a nobreza. Os girondinos, eles não querem perder privilégios. E os jacobinos são os mais radicais. Daí vem a ideia de partido de direita e partido de esquerda. Quando eles se juntavam na Assembleia para fazer qualquer discussão, eles sentavam sempre juntos. Então, do lado direito, sentavam os girondinos, que são os mais moderados, que querem manter a estrutura que estavam vivendo, só com algumas mudanças que beneficiassem eles. Do lado esquerdo, sentavam-se os
jacobinos, que é a galera mais radical, que é a galera que queria acabar com a monarquia, que queria uma república, que queria a população, que queria mais igualdade, é a galera mais radical, que sentava do lado esquerdo. Então, ficou, desde então, do século XVIII, tá? Partidos de esquerda, partidos mais radicais, tá? Vem daí, e partidos de direita, partidos mais moderados. Então, essa ideia de partidos de esquerda representar mais a população mais pobre, ter uma representatividade de querer uma mudança mais radical, veio do período histórico da Revolução Francesa. Tem que lembrar que tudo isso que está acontecendo ainda permeia as ideias iluministas. Então, olha só, é uma França pobre, é uma França miserável, é uma França excludente, é uma França estamental, né? E é uma França que tem uma galera estudando aí as ideias iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, que vão permear tanto a Constituição de 1791 quanto a Declaração de Direitos Humanos de 1789. Pois bem, aí nós vamos ter ainda os sans-culottes, tá? Sans-culottes significa sem culote. É a galera mais pobre, é a pequena burguesia, né? A alta burguesia está lá com os girondinos. Os burgueses estão lá com os girondinos. E os camponeses. Sans-culottes quer dizer sem culote. Ou seja, sem aquela roupinha linda, maravilhosa, justinha, com aquela pompa no quadril, né? Ou seja, a galera mais pobre, né? Sem o culote. Os jacobinos, que são os mais radicais, eles vão conseguir chegar ao poder com uma figura chamada Robespierre. No Telecine, eu não acabei de assistir, eu comecei, mas não terminei, mas me chamou a atenção, tem um filme chamado agora, é um filme novo, Revolução Francesa, 1789. Comecei a assistir, mas não terminei. Mas tem a figura do Robespierre, aparece o Robespierre discursando no início do filme. Tá? O Robespierre, então, é um representante dos jacobinos, que fala dessa mudança total na França, e ele ganha muito apoio popular, certo? Então, a pequena burguesia e os camponeses vão acreditar nele, nesse discurso, eles vão comprar o discurso dele. Um discurso de mais igualdade, um discurso de ser colocado em prática a Declaração de Direitos Humanos, um discurso de ser colocado em prática a Constituição de 1791, de igualdade, né, não só da igualdade civil, mas da igualdade social, enfim, vão comprar esse discurso e vão apoiar. E Robespierre vai conseguir chegar ao poder na França, certo? E vai instituir a chamada República do Terror. Então, o grande medo é diferente da República do Terror. O grande medo é antes da Revolução Francesa, onde os camponeses estão revoltados com os donos de terra e com a exploração exercida, e os donos de terra começam a fugir. Eles vão para o interior da França, grande medo por isso. Eles vão para o interior da França ou vão para outros países. A República do Terror é posterior, durante a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa vai de 1789 a 1799, ou seja, é a chegada de Robespierre ao poder. Certo? Então, nós vamos ter a Assembleia Nacional Constituinte, vai ser dissolvida. Nós vamos ter os Estados Gerais, que vão ser dissolvidos. A Assembleia Nacional Constituinte, que vai escrever os artigos da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos ter os partidos políticos. Vamos ter uma convenção geral. E dessa convenção geral, que vai se articular na França, vai chegar ao poder o nosso amigo Robespierre. Quando ele chegar no poder, ele vai acabar com a liberdade da galera. Então vai ter falta de liberdade, ele vai institucionalizar a guilhotina. Hashtag, presta atenção, ele coloca a guilhotina em praça pública. Todos que são contrários a ele morrem guilhotinado. Que república é essa?
A França não pode nem ouvir falar na palavra república, porque a experiência republicana francesa foi tenebrosa. Tá? Então, eles institucionalizam a guilhotina em praça pública. Era o terror colocado em praça pública. Todos que fossem contrários morriam guilhotinados. Gente, às vezes tinha que guilhotinar a pessoa 3 vezes, porque a guilhotina tu tem que ter uma altura, né? Para que tenha uma velocidade, para conseguir, e a lâmina tem que estar bem afiadinha, né? Para conseguir guilhotinar de uma vez só. Senão, descia a guilhotina, não cortava tudo, né? O indivíduo ficava lá agonizando, subia de novo o carrasco, subia a guilhotina de novo, o cara perder a cabeça, né? E é muito interessante pensar que, por exemplo, o Robespierre mandou matar o melhor amigo dele, porque divergiu de suas ideias, certo? Então começa um problema dentro do partido jacobino, porque o Robespierre começa a ser muito autoritário. O Robespierre começa a ter descontentamento dentro do próprio partido, tá? Que não aceita essa atuação dele, né? Inclusive, ele vai ser guilhotinado, Robespierre, tá? Ele manda matar milhares de pessoas na guilhotina e ele mesmo vai ser guilhotinado. Ele vai morrer com o veneno que ele causou, certo? Professora, Oi? também na Revolução Francesa, metade da França foi perder a cabeça, né? Sim. O número de mortes era uma coisa, tipo, se não morria de fome, depois morria guilhotinado. Tá? Porque o Robespierre não aceitava ninguém que era contrário a ele. Certo? E aí isso vai fortalecer depois a volta de um grande líder, que vai ser o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele é uma figura do exército. E ele é muito conhecido porque o exército dele era forte, ele estava à frente do exército, uma liderança. E todas as investidas feitas por Napoleão Bonaparte e por seu exército são positivas. Eles ganham essas investidas, o Napoleão saqueia muitas regiões também, né? E ele volta com muita honra para a França. E aí, quando eles resolvem estabelecer o consulado, eles escolhem 3 lideranças, 3 cônsuls. Um deles é o Napoleão Bonaparte, que vai ser superior aos demais, vai ser uma liderança nata. E aí a França vai ver nele uma possibilidade de uma liderança novamente política para levantar a França daquela situação. E ele vai aplicar um golpe, né, o 18 de Brumário, que é o golpe que faz com que Napoleão chegue ao poder, tá? Em 1799. Gente, até aqui. Tranquilo? Tranquilo. Só uma perguntinha. A Guerra dos 100 Anos aconteceu antes do Luís XIV, né? Sim, a Guerra dos 100 Anos, sim, tá? Antes do Luís. Olha só, aqui na postura de vocês vai falar, inclusive, vai falar do 18 de Brumário, que é a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, e vai falar também que o Napoleão odeia a França, tá? A França e a Inglaterra, tipo, faíscas, né? E por isso o Napoleão vai decretar o chamado bloqueio continental, só para vocês entenderem, porque também está na postura de vocês, o que era o bloqueio continental. O exército napoleão é muito forte, mas por mar ele não vai conseguir chegar. A marinha inglesa é muito superior. A Inglaterra é uma ilha e ele não conseguiria. Então, o que ele fez? Tá muito relacionado com a história do Brasil também. Ele pega e decreta o seguinte, que todos os países que ele invadir, que ele dominar, ou que não queira ser invadido por ele, por terra, não comercializem com os ingleses. Então, o bloqueio continental, ele tenta acabar com a Inglaterra de forma econômica, não de forma direta. E aí, qual era o objetivo dele? Como a Inglaterra é um país industrializado, né, estamos falando no final do século XVIII, e ele quer se tornar igual aos ingleses. Então, na cabeça dele é o seguinte, eu não vendo,
eu faço com que os países europeus não comprem dos ingleses, porque é o bloqueio continental, vocês não podem comprar da Inglaterra, mas vocês têm que comprar de mim. Ou seja, eu vou me industrializar, eu vou vender produtos para a galera e vou me tornar tão poderoso quanto os ingleses, que quiçá mais. Mas o tiro sai pela culatra. Por quê? O bloqueio continental, a França não consegue produzir produtos, a França não está preparada, a França não tem condições industriais de produzir produtos para os países europeus e vender esses produtos. Então, eles não dão conta de fazer isso. Né? Então, o tiro sai, vamos dizer, pela culatra. Aqui nesse livro, 1808, que é do Laurentino Gomes, ele vai falar do Napoleão Bonaparte, e vai falar da vinda da família real para o Brasil, na verdade, e do bloqueio continental. E é bem interessante que ele fala, em 1807, o Napoleão era o senhor absoluto de toda a Europa. Depois de Jesus Cristo, Napoleão Bonaparte é o cara que tem mais livros escritos sobre a personalidade dele. Tá? Ele só perde para Jesus Cristo no número de escritos sobre a figura, sobre a personalidade dele. Então, aqui vai falar, né, do poder que Napoleão tinha do seu exército, né, e do medo que as pessoas tinham do exército dele. Olha só, aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó. Realizações de Napoleão Bonaparte. A adoção de um sistema métrico decimal, uma nova Constituição, que é chamada Código Napoleônico, que até hoje é a base do sistema jurídico da França e de muitos países. Mudou a paisagem urbana de Paris, novas e largas avenidas, inaugurando praças, parques e monumentos. Inclusive, nessa época, o Brasil queria se tornar igual Paris, tá? Aqui ele fala, Napoleão sozinho valia por 50 mil soldados, dizem os escritores franceses, o mais poderoso sopro de vida humana que já tinha passado pela face da terra. Olha o prestígio de Napoleão Bonaparte, certo? Nós vamos falar dele depois, posteriormente. Gente, tarefa para vocês, para a próxima aula, para a gente discutir e finalizar a Revolução Francesa. Tá? Façam o Organize as Ideias, da página 42, e a hora do estudo, 43 e 44, tá? Página 42, 43 e 44, a gente vai discutir na próxima aula e vai finalizar a Revolução Francesa, certo? Para iniciarmos a próxima unidade. Beleza? Professora, é para mandar foto? A página? Para mandar foto das páginas completas? Não precisa, Nicolas. Tá? Porque é tarefa. Aí, foto e por e-mail só os trabalhos mesmo. Porque senão o prof não vê isso, entendeu? O celular explode. Então, enviar por e-mail ou foto somente dos trabalhos. Tá? A tarefa para vocês fazerem, tá? A página 42, 43 e 44. Nós vamos corrigir na próxima aula, tá? E fazer a finalização dessa unidade. E aí já iniciarmos a nova unidade. Belezinha? Susi no Mussi. Beleza. Então tá bom, tá?